Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E hoje nós iremos falar sobre a formação das nossas rochas, tá bom? Então, começando, para vocês entenderem, falar quais são os tipos de rocha que a gente vai aprender hoje. São três: as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Para a gente começar a entender melhor como funciona isso, como se deu isso, a gente primeiro tem que entender e retomar aquele conceito da aula passada, porque a Terra um dia foi uma bola de magma. Na época primitiva, o planeta era muito quente, já expliquei os motivos, quem não lembrar, retoma a videoaula anterior. E aí, nessa época, a superfície do planeta era feita de magma. E aí, após muitos e muitos anos, formou-se a crosta terrestre, né? Através desse processo de resfriamento, que eu trago aqui um GIF para vocês entenderem mais ou menos como ele se dá. Então, embaixo da lava vulcânica, essa base de cor preta é a rocha magmática. E em cima tem a lava, e a lava está se solidificando, está esfriando, podem ver que ela até muda de cor, e quando ela terminar de resfriar totalmente, ela vai se formar uma rocha, tá? Então, o primeiro conceito que vocês têm que entender é que o magma é rocha no estado líquido pastoso. E quando esse magma, essa lava vulcânica, ele se resfria, ele acaba se tornando rocha, tá bom? Por que é importante saber isso? Porque essa é a origem das rochas magmáticas. As rochas magmáticas, elas surgiram então a partir do resfriamento do magma terrestre. E ainda surgem, né? Caso exista um vulcão em erupção, esse vulcão ele vai contribuir com a formação das rochas do planeta. Então, é o primeiro tipo de rocha que existiu, porque o planeta antes era magma e aí solidificou. Então, qual foi o primeiro tipo de rocha existente? Foi a rocha magmática, tá? E aí, esse tipo de rocha a gente vai encontrar em regiões que possuem ou que um dia possuíram vulcões em atividade, tá? Ou se não, aqueles lugares que não sofreram transformações desde a época da Terra primitiva, o que é muito, muito difícil de encontrar. Exemplos de rochas: granito e basalto, tá? Então aqui eu trago para vocês um outro GIF para vocês entenderem como que hoje em dia essas rochas se dão. Então o vulcão entra em erupção, expele, né, o magma, a lava, e aí tá escrito em inglês, tipo de rocha extrusiva, esse nome específico não vem ao caso. Eu só quero que vocês entendam pela imagem que esse magma resfria e acaba se formando uma nova camada de rochas perto desse vulcão, tá? Então, esses locais estão em constante transformação e assim como rochas elas são desfeitas pela explosão ou alguma coisa assim, elas são feitas, novas rochas são feitas a partir do resfriamento do magma, tá? E aqui tem uma região mostrando como é que fica depois que resfria, tá bom? Isso pode ser imediatamente depois ou milhões de anos depois, vai depender da região. E aí, então, falando dos outros tipos de rocha, especificamente do segundo tipo de rocha que a gente vai conhecer, para vocês saberem como funciona, primeiro vocês têm que entender um conceito, que é o conceito de erosão. Então, a erosão é o processo de desgaste que as rochas podem sofrer. Então, esse desgaste ele pode ser causado pela ação de agentes naturais, como, por exemplo, ventos, chuva, neve, ondas do mar, correntezas e podem acrescentar aí outros. Então, choque térmico, um lugar quente e frio, enfim, podem usar a imaginação de vocês aí, ou pela ação de seres vivos. Então, raízes de plantas, quando vão se aprofundando por uma fenda de uma rocha e acabam expandindo essa rocha. Ação de seres humanos, garimpo, construções que tem rochas no meio, eles vão lá e removem. E outros animais também. Alguns animais eles constroem tocas nas rochas, eles conseguem ou ampliar aquela fenda já existente, ou até, se for um animal que tenha essa especialidade, ele pode até remover algumas camadas de rochas superficiais e mais frágeis, tá? Ou ao ficar passando sempre no mesmo lugar, isso pode também gerar danos naquelas rochas e é um processo de erosão também. Esse processo de erosão, ele desgasta as rochas, quebrando essas rochas em fragmentos cada vez menores. Esses fragmentos menores se chamam sedimentos, tá? Isso é uma questão importante. Então,
Se a imagem ainda não fez sentido para a cabeça de vocês, imaginem uma lixa. Imaginem que vocês estão fazendo uma escultura numa pedra e vocês precisam moldar aquela pedra conforme o que vocês querem fazer, né? Conforme o desenho, a escultura que vocês querem fazer. Vocês pegam uma lixa e vão lixando, certo? Quando vocês vão lixando, vocês vão removendo uma camada daquela pedra, daquela rocha. Vocês estão causando, de certa maneira, uma erosão. Então, ao invés de ser você com uma lixa, imagine um fenômeno natural. Chuva, vento, é lógico que esse fenômeno, quando ele é natural, ele é extremamente lento. A gente tem dificuldade em perceber. Só que o vento, cada vez que ele está passando lá numa montanha, ele está levando um grãozinho, 2 daquela rocha, que já estava meio frágil. Agora, pensa nisso todo dia por 1 milhão de anos. Isso vai gerar um processo erosivo bem forte. Pensa numa chuva forte que causa um desmoronamento. Pensa numa neve, numa avalanche. Tá? Então, vários fenômenos naturais, os causados pelo homem, pelos outros animais também, eles conseguem remover camadas de regiões e essa remoção, esse desgaste que gera sedimentos, ele recebe esse nome, que é o nome de erosão, tá bom? Entendido isso, nós iremos para o segundo tipo de rocha, que são as rochas sedimentares. Então, elas são formadas, como eu disse, a partir da erosão dos outros 2 tipos de rocha. Pode ser o tipo de rocha que a gente já viu, que se chama magmática, pode ser o tipo de rocha que a gente ainda vai ver, que se chama metamórfica. O que acontece? Esse primeiro GIF está mostrando bem. Quando os sedimentos eles vão sendo gerados, eles se acumulam. Quando eles se acumulam, eles se compactam, ou seja, eles se espremem, unindo-se em um novo tipo de rocha. Então, esses grãozinhos, eles primeiro estão separados e aí eles vão se juntando. Isso vai formando peso, óbvio, né? Essa grande massa vai gerando pressão. E essa pressão, chega uma hora que ela vai fazer tanta força que esses grãos, eles vão se colar, eles vão se compactar uns aos outros, tá? Unindo-se uns aos outros. Isso é um processo, obviamente, que demora muitos anos para acontecer. Não é que nem o magma que a gente consegue ver ele resfriando, tá? Demora centenas, milhares de anos, até milhões. E uma questão importante é que nesse tipo de rocha, esse é o único tipo de rocha que nós encontramos fósseis. E o que são fósseis? São restos preservados de seres vivos, tá? Então aqui eu tenho um terceiro GIF que eu encontrei, que a imagem ela é meio rudimentar perto das outras, mas ele é muito interessante. Tá mostrando o que? Eu vou esperar ele começar. Aqui tem um dinossauro, quando ele era vivo, e ele morreu. E aí ele se decompôs, virou só, as marcas dele foram preservadas, e aí os sedimentos foram cobrindo esse esqueleto dele, foram preservando as marcas das pegadas deles. Isso foi gerando cada vez mais acúmulo de sedimentos, isso ficou preservado em uma montanha, e um dia os seres humanos, quando estão aí fazendo sua pesquisa, acabam descobrindo, através do processo também erosivo que aquela montanha sofreu, aquele osso, aquela ossada de dinossauro. E aí fazem as escavações e descobrem aquela espécie, como ela vivia, como ela era. Isso tudo por quê? Porque as camadas de terra que se depositaram em cima dele preservaram alguma parte ou até todo ele. E isso é característica desse tipo de rocha. Os outros 2 tipos de rocha não conseguem, tá? Primeiro eu vou explicar por que da magmática, que nós já estudamos, porque as magmáticas, elas derreteriam qualquer evidência de ser vivo, porque aquilo lá é muito quente, nenhum ser vivo conseguiria se preservar naquela alta temperatura, tá bom? Então, falando ainda dos fósseis, aqui eu mostro dinossauros, porque dinossauros são os casos mais clássicos, mas mais pra frente eu vou mostrar os outros tipos de fósseis. Aqui então tem um outro GIF mostrando as rochas, né, os sedimentos se depositando, e isso vai dar origem a uma camada aí de terra que depois vai se compactar e vai virar um novo tipo de rocha, e esse novo tipo de rocha é sedimentário, tá? Então aqui eu estou mostrando na imagem que está do lado do GIF, estou mostrando o processo erosivo, o processo de formação de um fóssil. Então, aqui no primeiro momento, tem aqui um dinossauro que acabou de morrer, e ele está sendo, no corpo dele, ó, aqui onde eu estou mostrando em vermelho, está se depositando camadas de sedimento.
tá transparente para a gente ver, tá? Parece que é água, mas não é, é solo. E aí essa camada de sedimentos vai se depositando e cobre ele inteiro. Como é um processo que dura milhões de anos, novas camadas, estou mostrando aqui, vão surgindo e vão preservando aquela alçada ou aquela pegada, enfim, diversas maneiras que um fóssil pode existir. E aí esse local vira um morro, uma montanha, enfim, e vai sofrendo erosão. Com o passar dos anos, isso acaba revelando uma parte, ou não, né? Ou se não, o ser humano, ele sabe que ele tem uma grande ocorrência, faz pesquisa, enfim, inúmeras maneiras que podem surgir, aparecer um fóssil para a ciência. E aí eles vão escavando até a hora que eles encontram essa ossada preservada, tá? Que é importante vocês saberem identificar que a camada de rocha sedimentar não é uma regra, mas geralmente ela tem essas camadas aqui de cores diferentes. Por quê? Porque numa época geológica, a Terra era de um jeito. Depois de milhares de anos, aquela rocha, aquele solo que sofreu erosão, ele pode ter outra característica. Ele pode ser mais seco, ele pode ter a presença de um mineral que estava na atmosfera naquela época, uma cinza vulcânica, de repente, de outra região que foi parar lá. Ele pode ter uma quantidade maior ou menor de oxigênio. Isso vai mudando a característica daquela camada. E cada camada representa uma época de milhares de anos. Então, pode ter o solo com mais água, com menos água, o solo mais ácido, menos ácido. Isso tudo vai modificando as camadinhas da Terra. E isso faz com que os solos, as rochas sedimentares, geralmente, mas não é uma regra, geralmente ela tenha essa característica de ter camadas de cores diferentes, tá? Então, aqui nós vemos isso na prática. Então, aqui é uma montanha, que é do Grand Canyon, nessa foto, lá nos Estados Unidos, e que ela é toda... Parece que alguém foi lá e pintou, né? Só que isso representa cada camada de rocha, de fragmento de rocha, que foi depositado numa diferente época da vida daquele ambiente, né? Da formação daquela rocha. Aqui, então, exemplos de rochas sedimentares, arenito, que é essa aqui, e calcário, ó, podem notar que o calcário, então aqui tá o arenito, né? Mas o calcário podem notar que não tem essa característica, tá? Ele vai ter uma cor mais uniforme, mas o arenito a gente encontra essa característica bem demarcada, tá? Por que é essa aqui, da imagem do exemplo, tá na horizontal, desculpa, inclinado, e essa aqui tá na horizontal? Porque eles pegaram um fragmento de rocha e viraram, tá, gente? Não é assim que ela é formada, é só porque ele está numa posição diferente. E aqui eu mostro alguns exemplos de fósseis. Podem ser fósseis de seres vivos do tipo animal, podem ser do tipo, esse aqui é um vegetal, tá? Pode ter outros tipos, tem marcas de bactérias, de fungos, mas aí os cientistas eles têm que ter materiais específicos para conseguir enxergar. Pode ser uma pegada de um animal, às vezes nem é o próprio animal que está lá, mas é a pegada dele. Podem ter fezes preservadas, e isso é uma questão muito interessante, porque a partir daí os cientistas eles conseguem, a partir do estudo daquelas fezes preservadas, saber o que aquele animal comia há milhões de anos atrás. Isso é um tipo de ciência que nos dá dados muito interessantes, tá bom? Então, assim, gente, como é que altas temperaturas e alta pressão agem em uma rocha? Elas vão agir em uma rocha que já existe, pode ser ou a rocha sedimentar ou a rocha magmática, tanto faz, e vai mudar as características e transformar essa rocha em uma rocha diferente, tá? Como é que isso funciona? Então, aqui eu trouxe mais um GIF para vocês. Nesse GIF, vocês vão ver, a partir de agora, quer ver? Ele vai começar, que tem a rocha antiga. Essa rocha antiga vai sendo compactada pela alta pressão e, junto a isso, tem a alta temperatura, que além de compactar ela, vai fazer com que ela se modifique, vai fazer com que as moléculas que formam ela consigam se reagrupar e vão dar origem a um novo tipo de rocha, tá? Esse novo tipo de rocha se chama rocha metamórfica. E a gente vai encontrar esse novo tipo de rocha onde? Esse terceiro tipo de rocha. Vai encontrar em regiões onde existe altas pressões e altas temperaturas, porque tem que ter essas duas coisas em conjunto.
Porque se não tiver, se só tiver alta temperatura, não vai conseguir agir muito bem. A alta pressão tem que compactar a rocha e a alta temperatura tem que modificar essa rocha, tá? Tem que fazer com que as moléculas se reagrupem, tá? Então, nós temos as rochas metamórficas. Primeiro, para vocês lembrarem melhor, lembra da palavra metamorfose, tá? Rochas metamórficas vem da palavra metamorfose, que significa transformação. Vocês devem se lembrar das borboletas. As borboletas, vocês já aprenderam em algum momento da vida de vocês que elas eram lagartas, elas sofrem metamorfose e se transformam em borboletas. Então, o que isso tem a ver? As rochas metamórficas, elas também sofreram uma transformação. Essa transformação surgiu a partir de uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar. Então, a rocha magmática, por exemplo, estava numa região que tinha alta temperatura e alta pressão. Isso fez com que ela se modificasse e passasse a ser um novo tipo de rocha, uma rocha metamórfica. A rocha sedimentar, mesma coisa. Ela era uma rocha sedimentar um dia, só que daí ela esteve em um local. Ela estava localizada, né, em um local onde ela sofreu altas temperaturas e alta pressão durante um longo período de tempo, e isso fez com que ela se modificasse e se transformasse também em uma rocha metamórfica, tá? Então, qualquer tipo de rocha, se tiver em um local ao longo de muito tempo, que tem essas condições de alta temperatura e alta pressão, ela vai se transformar e vai dar origem a uma rocha que se chama rocha metamórfica. Exemplos de rochas metamórficas. O mármore, que tem a imagem aí à nossa esquerda, e tem também o gneiss, que é uma rocha menos conhecida, mas ela também, em alguns setores especializados, ela é muito utilizada. E tem uma imagem dela para a gente ver aqui à direita, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, não esqueça de cadastrar no site da escola ou anotar tudo direitinho, porque na nossa próxima aula ao vivo eu começo tirando dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa e a gente vai se falando. Um beijo!